agora no Metrópolis. Tô fazendo meu primeiro selfie aqui na Santa Efigênia com um pau de selfie. Tatiane, a gente precisa aparecer olhando e feliz. Vamos lá. What do you hope to achieve, Mark? I want to be the best in the world. He would like Foxcatcher to be the official training site for the national team. It's your time now. Olá, boa noite. Depois da febre dos selfies, a onda agora é exaltar o do bastão de selfie. Aqui no Brasil ganhou o apelido de pau de selfie. O acessório que amplia o ângulo do autorretrato virou mania nesse verão, principalmente entre a garotada. O Metrópolis foi até a rua Santa Efigênia, que é reduto dos eletrônicos no centro de São Paulo, para saber qual é a dessa invenção. Ele virou a mania das férias. Deu até uma mãozinha para quem queria fazer o videoclipe sem gastar muito. Vem, 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 aventura é paixão, vem jogar, vem, vem, vem. Mas também não escapou das piadas nas redes sociais. Eu convidei aqui a Bárbara Wagner, que é uma fotógrafa profissional, para a gente entender um pouco como funcionam os paus de selfie. Nós temos esse daqui que é o mais simples, que ele não tem um controle de Bluetooth. E nós temos esse outro aqui que já tem o botãozinho de Bluetooth, que é para acionar a câmera. Aqui você tem uma regulagem, você pode aumentar. E quais são as diferenças de preço de um para o outro? Então, nós temos esse daqui que não tem o controle, ele tá saindo R$40. Que aí você tem a opção de comprar o controle, tem pessoas que preferem não comprar, leva só o bastão. E aí nós temos esse outro aqui que está saindo R$80. As pessoas que compram são aquelas que têm, por exemplo, um tipo de atividade específica relacionada ao esporte? Será que são pessoas que vão usar o pau de selfie para uma fotografia mais profissional? Ou é uma garotada que, na verdade, vai fazer foto com o celular e vai postar nas redes sociais? Mais a molecada, em questão de viagens, né, de estar com os amigos, numa balada. Bárbara, vamos comprar um pau de selfie pra gente testar ali na rua? Vamos lá. Estou fazendo meu primeiro selfie aqui na Santa Efigênia com um pau de selfie. E aí o que eu vou fazer é tentar estender o máximo que eu posso para poder mostrar onde é que eu tô e o movimento atrás de mim. Vamos lá. O que é isso aqui? Esse é um selfie, né? Você põe no celular, você põe o celular aqui em cima. Você tem um celular para nós tentar? Pra gente fazer um teste. Fazer um teste? Sim. Você põe o celular aqui, ó, você põe aqui, ó, e tira uma foto. Você põe ele lá em cima, você pode tirar em qualquer lugar. Aqui você aperta um botão aqui, ó. Eita. E essa demanda está sendo muito grande para as crianças, para todo mundo que tem aqui na cidade. E quanto tá? O preço está avaliando a R$50. Vamos ver se funciona. Vem pra cá. Tatiana, eu acabei de comprar o meu primeiro pau de selfie. Vamos tentar fazer alguma coisa juntas aqui? O que você acha? A gente fotografa virada pra rua, virada pro muro? O que você acha mais legal? Eu acho pra rua. Por quê? Pra pegar um movimento. Tatiane, a gente precisa aparecer olhando e feliz. Vamos lá. Você faz selfie? Ah, faço, mas eu não necessito disso. Eu acho que perde a essência. Vamos fazer uma foto com o pau de selfie e uma foto sem, pra gente comparar? Tá bom. Então vamos lá. Tô fazendo certo? Eu tinha outra opinião, né, sobre o pau de selfie, mas agora eu mudei depois que a gente experimenta, né? Achei bem legal. E aí, vocês vão aderir? Eu compraria um.
Pois é, a gente pode até procurar, né? Já tá aqui mesmo. Eu vou apertar aqui. Na real, eu nunca usei isso, tá? Só pra que fique claro. Antes de ser lançado, eu até pensava em usar. Só que hoje em dia tá muito clichê, aí eu já não prefiro mais usar não. Deu pra ver que dá pra utilizar, mostrando que outra pessoa tirou a foto. Mudou minha ideia. Acho que é isso. O pau de selfie, na verdade, agora é um fetiche. Eu acho que eu vou experimentar. Na última semana, um tribunal da Turquia mandou o Facebook bloquear páginas que contenham insultos ao profeta Maomé. Essa é uma consequência direta ao ataque terrorista ao periódico francês Charlie Hebdo no começo do ano. A Justiça da Turquia também proibiu a circulação da última edição do Charlie Hebdo no país. Essas medidas levantam a questão da liberdade na internet em países democráticos como a Turquia e em nações conhecidas por limitar o acesso à informação como a China e o Irã. Para debater o assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio Francisco Borba Neto, sociólogo e coordenador do Núcleo de Fé e Cultura da PUC de São Paulo, e Sérgio Amadeu, professor da Universidade do ABC e pesquisador em redes digitais. Boa noite a vocês, obrigada por terem aceitado o nosso convite de vir aqui no Metrópolis. Bom, primeira pergunta, só para a gente entender assim, do que a gente está falando, porque é um campo muito amplo, né? Liberdade na internet, liberdade de expressão, Charlie Hebdo, a gente está falando de vários assuntos aí. Mas, Sérgio, eu queria que primeiro a gente desse uma passagem falando do Facebook, especificamente, que foi bloqueado na Turquia, né? Quer dizer, o próprio Facebook, ele em si, ele já contém algumas normas de proibição, né? De limitação do que pode ser falado ou não, ou publicado ou não no Facebook. Ele tem uma política de privacidade, que ele chama disso, ele tem uma política de comunidade e ele tem, na verdade, uma censura interna. Por exemplo, não é admissível nudez no Facebook. Pode passar, eles costumam bloquear, é uma censura privada. Mesmo uma nudez, por exemplo, de um protesto? Não, por exemplo, tem uma foto famosa da Simone de Beauvoir, que tem escolas no Brasil, que não é pornográfica nem nada, e que já foi retirada do Facebook. Então, o Facebook tem uma postura bastante discutível. E não é uma censura feita por um país. Porque o Brasil, ele é mais permissivo do que as próprias regras do Facebook. Então, fotos de carnaval não podem... Será que a gente postar uma foto do carnaval? Não, aí depois, quando a coisa é muito rígida, prevalece o arbítrio. Aí vai, dependendo de quem estiver ali... eles dizem que é automático, mas não é automático. Então, as coisas são retiradas. Então, há uma censura complicada. A censura privada costuma ser pior que a pública. Olha, pode ser, não, acho que você tem razão. Agora, professor Borba, obrigada por ter vindo aqui. A gente pediu, quer dizer, na verdade, eu li o seu artigo na Folha de São Paulo, né, nessa semana, falando especialmente sobre a liberdade de expressão, né? Quer dizer, a gente tinha ali duas opiniões, né? Sim. A liberdade de expressão deve ter limites, e aí acho que o Geraldo Thomas falava que não deveria ter limites, e aí a coluna falava justamente que sim, alguns limites devem existir ali. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É que é o seguinte... Você, estando numa vida em sociedade, o respeito mútuo é necessário. E quem determina as regras do respeito é a pessoa, não o outro. Sou eu que digo o que me desrespeita e o que não me desrespeita e não uma outra pessoa. Então, o que acontece, de certa maneira, na sociedade de hoje é que a gente... Por causa da liberdade de expressão, que é justa, você cria uma dificuldade de entender as razões do outro se sentir desrespeitado. E você passa a se sentir no direito de determinar o que no seu comportamento, no seu falar, é ou não desrespeitoso para o outro. Se eu digo que isso não é desrespeitoso para você, você não tem o direito de reconhecer isso como desrespeitoso. Sou eu que determino o que Mas, por é exemplo, que não é desrespeitoso. Digamos, uma divergência de opiniões. A pessoa que tem uma opinião divergente da minha pode considerar uma afirmação minha ou um desrespeito? Exato. E aí é que fica um limite complicado. Sempre, todo limite é complicado. Porém, é dentro de um diálogo social e do desejo realmente de estabelecer um vínculo com o outro
que você consegue chegar a um limite que seja consensual, que não seja um limite arbitrário, não seja determinado por uma instância de poder, seja um poder público, seja um poder corporativo, mas seja realmente fruto de um consenso dialogado. Agora, falando, por exemplo, do que aconteceu então na Turquia agora, né? A Turquia então proibiu qualquer página, qualquer pessoa, qualquer post sobre que eles consideram ofensivos a Maomé. Né? Como é que vocês veem essa proibição? E aí com ameaças de que se a pessoa, né, se a página fosse retirada, quer dizer, o Facebook ia ser inteiro bloqueado. Bom, quer dizer, uma coisa bem extrema. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem hoje é o desrespeito à diversidade. A diversidade, eu acho que é preciso respeitar o outro, né? Agora, por outro lado, uma outra coisa que é muito perigosa é você impor uma norma de censura, porque a censura não tem limite. Quando você estabelece uma exceção, você não tem como parar essa exceção. Então, por exemplo, você pode começar a criar um efeito muito danoso. Os próprios provedores podem começar a retirar conteúdos que não foram nem solicitados, para não ser importunados pelos órgãos que querem a retirada. Então, a liberdade, ela é fundamental. Eu acho que tem que ter leis para os excessos à liberdade. E elas têm. Aqui tem uma legislação, por exemplo, de calúnia, injúria e difamação. Tá vendo aí que imagens Agora, da internet na China. Nós não podemos, por exemplo, na China. A China, eles definem o que é contra o povo. Mas espera aí, o que pode ser contra o povo? É como eu defini, é contra tal religião. Por exemplo, um evangélico pode achar que uma determinada postura do candomblé é ofensiva. Sim, e aí ele vai querer retirar. Então, nós não podemos admitir a quebra da liberdade de expressão. Então, essa é uma opinião que eu acho que toda vez que a gente atacou a liberdade de expressão, nós tivemos consequências danosas. E eu quero dizer, isso não está acontecendo só em países como países religiosos, está acontecendo nos Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos é um estado de exceção. Essa que é a questão. Ele viola a liberdade em nome do combate ao terrorismo. Sim. Então Nós até discutimos aqui. Sem dúvida. Então nós temos, assim como eu não concordo com essa exceção nos Estados Unidos, eu não concordo na Turquia. É óbvio que se você tem bom senso, você cidadão, e começa a provocar a doutrina do outro, ainda mais religiosa, que é baseado numa série de valores, eu acho isso um equívoco. Eu acho um equívoco, mas eu não posso, por causa disso, falar, então está proibido qualquer crítica à religião. É complicadíssimo. Pois agora o professor Bob escreveu justamente sobre isso, né? Quer dizer, no jornal falando... Até anotei uma frase que me chamou a atenção, né? Quer dizer, ironizar alguém pelas suas convicções, né? Ou suas crenças religiosas, né? Pode ser tão violento quanto ironizar o seu tipo físico ou a sua opção sexual, né? Que é uma coisa que... Isso, digamos que já existe um certo consenso na sociedade em relação a isso. Exato. Agora, como é que o senhor vê, por exemplo, esse bloqueio do Facebook, essa imposição da justiça da Turquia de proibir? São duas coisas diferentes. A primeira é, você concorda ou não que isso aconteça na Turquia? A priori, a gente não tem como concordar. Acho que é quase um consenso na sociedade ocidental hoje de que isso não pode acontecer. Certo. Agora, nem a proibição da última edição do Charlie Hebdo. Nada disso. Agora, por outro lado, você tem que ver o seguinte, está vendo ali qual é o caminho para você, interagindo numa sociedade globalizada com a sociedade turca, veja que eu estou falando com a sociedade turca, não estou falando com o Estado turco, tá ok? Para você interagir com a sociedade turca, com a sociedade islâmica como um todo, para que nós cheguemos a um consenso onde talvez eu não precise fazer uma piada com caricatura de Maomé. E, ao mesmo tempo, eles entendam que se alguém no Ocidente fizer esse tipo de piada, não é
é uma coisa que eu acho que eu escrevi nesse artigo. Não é uma questão política, talvez seja uma questão de polícia, é uma questão de um fulano que quebrou todas as regras sociais, mas não é uma questão política no sentido que você vai dizer, isso justifica normas políticas de exceção, implica numa luta político-cultural, não. Alguém talvez quebrou uma norma, aconteceu, tudo bem, mas... Agora, eu queria fazer uma pergunta em relação a isso. Assim, Sérgio, você sabe se o Marco Civil, se ele prevê alguma coisa nesse sentido? Não, o Marco Civil no Brasil não permite censura desse tipo de jeito nenhum. Não permite. E, no Brasil, eu insisto, existem leis no Código Penal, inclusive, de direito da honra, né? Eu não posso, por exemplo, se eu agredir você, ninguém vai me censurar. Só que tem um problema, você pode se sentir humilhada e me processar. Sim. Mas isso é uma coisa diferente. Sim, mas, por exemplo, a gente faz piada com Jesus, com Deus... Agora, são duas coisas. E isso não passa por aí, quer dizer, eu não sei se é porque tem nós temos uma cultura... que tem vários, né? Deus que nasceu numa ilha lá da Polinésia. É engraçado. Por exemplo, aquilo poderia ser censurado, uma agressão a vários tipos, mas não é, aquilo é uma tem vários de Jesus, da Bíblia. Agora, posso falar uma coisa? A França, ela tem que... o professor, eu acho que tem razão numa coisa. Essa intolerância é um problema. A França é intolerante. A França é intolerante. A França proibiu mulheres de andar com burca. Eu vi uma história de que eles tinham proibido as rezas. Proíbem. Na rua também. Agora, esse recrudescimento, esse tipo de ação, eu inclusive imputo o terrorismo a uma ação arrogante do Ocidente em relação a determinados povos, a determinadas culturas. Você veja o seguinte, a divisão dos países na África, as fronteiras que nós criamos dividindo povos, as lutas que nós criamos, que eu digo os ocidentais, e os europeus nesse processo de colonização que teve consequências. E o Oriente Médio, vamos combinar, durante muito tempo judeus e árabes conviveram, aliás, os inimigos históricos dele eram os católicos. E veja o que é geopolítica. Então, quando a gente chega e diz que o mundo é plano e aplaca o mundo e diz que todo mundo é a nossa cultura, desrespeitando as outras culturas, aí tem consequências. Então, não dá para absolutizar a ideia de que o terrorismo é um bicho. O terrorismo é uma criação, é uma criação por causa, muito em função do militarismo, da arrogância, da dominância. Agora, não é porque ele existe que nós vamos liquidar a liberdade de expressão. Não, e nada justifica também, quer dizer, os atos... Sabe, eu tenho uma frase que eu digo assim, você pode até tentar suspender a Constituição para poder defendê-la é uma coisa contraditória, não dá para aceitar em nenhum lugar. Agora, uma coisa que eu acho só que a gente tem que... Porque... Por exemplo, a gente pensa lá no Islã, tudo bem, é uma coisa. Quando a gente volta um pouco para cá, duas coisas que eu acho que são interessantes. Existem leis que você pode invocar para proteger a sua honra se for difamado, etc. etc. Percebe-se claramente que isso pouco funciona. Não é a via legal que vai garantir o respeito. O respeito tem que ser conseguido de uma forma muito mais consensuada do que pela forma legal. Porque senão ele vira simplesmente um auto autoritário, né? A lei é para emergências, para coisas fora da regra, não para reger a vida em sociedade. Por outro lado, eu acho que uma coisa que é importante é que a gente tem que entender é que muitas vezes a gente imagina que está combatendo o poderoso quando está espezinhando o fraco. Na questão religiosa, isso é muito... Por exemplo, a briga entre protestantes pentecostais, talvez uma posição considerada mais fundamentalista, movimento homossexual, de liberdades, etc. Muitas vezes a pessoa imagina, eu estou combatendo aquele político, aquele pastor que é político, que eu entendo como uma pessoa importante, engravatada, etc. E não pensa que ele está, na verdade, ofendendo uma pessoa que é talvez até mais frágil do que ele na escala social. Muito bem, a gente não tem muito tempo mais para continuar, mas eu queria agradecer vocês terem vindo aqui, pelo menos para conversar um pouquinho sobre esse assunto. Obrigada mesmo. Obrigado.
Gal Costa quer apostar num estilo mais intimista no próximo disco que ela está preparando. Por isso, Gal faz uma espécie de laboratório no show Espelho d'Água, que também é título de uma canção que vai estar no álbum. No palco, apenas Gal e um músico a quem ela não poupa elogios, o violonista e guitarrista carioca Guilherme Monteiro. Quando canta um segredo. O encontro com o violonista e guitarrista aconteceu quase por acaso. Ele substituiu Pedro Baby na última turnê da cantora, Recanto, e acabou entrando de forma mágica também em Espelho d'Água. A boca se mostra macia, vermelha. O Guilherme Monteiro é um músico que tem uma cabeça muito aberta. Vá, se mande, junte tudo que você puder levar. Ele toca rock, toca jazz, toca tudo. É muito parecido comigo nesse aspecto. E eu me identifiquei com isso nele e, é claro, com a maneira dele tocar, sofisticada e inventiva. Meu bem, O show é um passeio por clássicos que Gal canta desde os 20 anos de idade. compreensão já é demais. Ela me conta que era atriz e trabalhou no Ré. Canções bem pontuais, assim, que marcaram muito a minha carreira e que eu sei que tem uma garotada e uma juventude que sonha em ver isso, né? E eu estou, de certa maneira, satisfazendo o desejo dessa geração. Muito prazer e muita dor da areia branca do deserto escaldante. Em Tuareg, música de Jorge Benjor, Gal brinca com as notas, fazendo jus a um de seus álbuns mais ousados da década de 60. Caminhando dia e noite no deserto sem errar. Toda sorte de paz. A música que dá nome ao show foi composta por Marcelo Camelo em parceria com seu irmão, o poeta Tiago Camelo, e fará parte do próximo disco de Gal. Não sinto mais o tempo, a flor volta. Vem viver outra vez ao meu lado. No repertório, Gal Costa incluiu canções de Lupicínio Rodrigues, compositor gaúcho que receberá um tributo da cantora ainda este ano. Meu corpo está acostumado. Vou fazer 7 espetáculos, 7 shows em 7 cidades diferentes. Esse é o projeto. Ao meu lado, respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. A gente tem sempre muito presente Caetano em todas as suas... Ah, sim. Isso é inevitável, isso é fatal. É sagrada, vaca profana, põe teus cornos. Desde o começo, desde que a gente se conheceu, tem uma história musical aí, né, muito forte, intensa. Não tem como separar a minha história da dele e vice-versa. Neguinho é rei. Em relação a Recanto, que foi teu último trabalho, o Espelho d'Água tem uma diferença, porque lá era uma conversa mais com a música eletrônica, um pouco mais da tecnologia. Pensa que é difícil, fácil tocar bem esse país. Assim como tinha um Recanto, só pensa com instrumentos eletrônicos, eu acho que o Espelho d'Água tem no voz e violão e guitarra. Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. O repertório é muito bonito e ele tem uma força que eu acho que se equipara igual aí com o Recanto de uma maneira diferente. E se tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim. Como eu digo, são facadas assim no coração, né? E que eu queria trazer essa coisa para a plateia, que não ouve há muito tempo essas canções da minha voz, né? Foram um grande sucesso,
São canções imortais. Direi meias verdades, sempre a meia luz, e te farei vaidoso supor que és o maior e que me possuis. Daqui a pouco esse palco aqui vai estar cheio. A gente vai receber o bloco Ritalina, que desfila ao som de sucessos de Rita Lee. Tem também uma entrevista exclusiva com a banda Kaiser Chiefs, que passou por aqui, abrindo os shows do Foo Fighters. A gente vai falar também de Foxcatcher, filme que tem 5 indicações ao Oscar. Até já. Stoned you in, you sold it in, and you made your fortune, but you broke inside. Stand up there in front of the hall.